Então nessa noite, irmãos, para nós aqui já corremos para o final, eu queria falar sobre inconsistência, consistência e inconstância. Perceba, irmãos, que o Salmo de número 1 é um salmo que vai falar de dois caminhos, de comportamentos, que representam dois modos de vida com resultados diferentes. Ao mesmo tempo que ele realiza uma comparação entre o justo e o ímpio, esses dois tipos únicos de pessoas, ao ponto de vista de Deus, ele relata também um conjunto distinto de princípios de vida que rege essas duas pessoas. O salmista inicia declarando, dizendo, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é alegre. É um homem que primeiro não anda no caminho dos ímpios, ou seja, ele não participa das ideias dos ímpios. Suas ações não são inspiradas em princípios mundanos, maldosos, astutos. Segundo, que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não participa dos seus projetos, não adota a linha de comportamento deles. Terceiro, ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Escarnecedor vem escarnecer aquele que zomba, aquele que critica. Ou seja, ele não participa, ele não se associa do modo de agir das pessoas que zombam de Deus, das coisas eternas. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, uma vez, eu fui na hora do recreio, né? Na hora do recreio, né? Na hora do recreio, nem recreio mais, né? O nome, né? No intervalo, né? Eu sou velho dele. Na hora do intervalo, era hora da merenda, né? Menino, tem nego que sai do esgoto, pula de água, sai do banheiro, roda passar a fora da professora para pegar o primeiro copo. Eu não sei o que ser humano tem na cabeça. A mulher fez uma panela de suco, fez suco para dar e vender, mas você tem que pegar o primeiro copo. Eu pedi uma farda. Será que ela era assim, hein? Eu pedi uma farda assim. O cara, era um furinho desse tamanho. O cara botou o dedo, você não vai infinir, você foi o primeiro. Eu fui embora. Foi o melhor dia da minha vida. Eu comi, eu fui embora pra casa, ó. Então, aí quando terminou, teve uma conversa lá, os caras começaram a falar mal da professora, falando mal do aluno, falando mal de sei quem. Aí eu disse assim, ó, bem-aventurado é aquele que não se assenta a roda dos escarnecedores. Eu peguei e fui embora. Então, irmão, feliz é aquele que não se associa, que não se mistura, tem em todo lugar. Então você tem que tomar, percebe, irmão, tudo que eu estou falando é sobre escolhas. Você vai sair porque você tomou a atitude de não ficar ali. Você vai seguir um outro caminho, diferente daquelas pessoas. Então, irmãos, porém, o salmista vai descrever que esse justo, ele antes tinha a lei do Senhor como conselheira. É tema da sua reflexão. Da sua reflexão habitual. É sua guia de norma, de conduta. Sobre ela ele reflete, sobre ela ele medita. Ela é acolhida com prazer e não com pesar. Meu Deus, eu vou ler a Bíblia. Cansa, não, é com alegria. Se for ler a palavra de Deus, o que é que Deus tem para me dizer hoje? É uma adesão alegre, movida pela obediência e motivada pelo amor. Assim, bem-aventurado é aquele que é fiel a Deus naquilo que evita e naquilo que faz. Ele não só se associa, mas ele não faz aquilo que os outros estão fazendo. Porque o justo não é aquele que é justificado, o justo é aquele que pratica a justiça. E praticar a justiça é ser diferente. Então, bem-aventurado não somente é a palavra pela qual este salmo se inicia, mas também é a essência do que é prometido àqueles que meditam na palavra de Deus. Meditar não é apenas ler como se fosse um dever, mas é procurar entender espiritualmente a lei do Senhor e em seguida aplicá-la à sua própria vida. No versículo 2 ele vai falar sobre esta lei, sobre esta palavra, que é interpretada como instrução, como a palavra viva de Deus, que vai ao encontro das pessoas, para manifestar nessas pessoas a vontade de Deus, e assim conduzi-las pelo caminho de vida e de bem. Mas a partir do versículo 3, o autor faz uma comparação de árvores, de raízes, uma comparação de pessoas que trabalhavam no campo naquela época para caracterizar o justo e o ímpio. Eu estou terminando. O justo é visto como uma árvore bem irrigada, frondosa, bem enraizada,
carregada de frutos maduros, diante da inconsistência, da falta de raiz e instabilidade da palha que o vento leva. Irmão Samuel, o que é inconsistência? Inconsistência é a falta de consistência, a falta de firmeza, a falta da estabilidade. Inconsistência dá o sinônimo à inconstância. E o que é ser inconstante, irmão Samuel? Ser inconstante, irmãos, é alguém que falta nessa pessoa firmeza. É a característica de alguém que é inconstante. O inconstante não é leal. O inconstante, ele é fiel. O inconstante, ele muda de ideia, de opinião e de atitude com facilidade. Você sabe o que é o inconstante? O inconstante é o indeciso. O inconstante é aquele que tem dúvida, o duvidoso. O inconstante é aquele que serve dois senhores. Ai, irmão, quando eu falo sobre isso, o Salmo de número 1, ele faz um contraste. Irmão, você leu tudo aquilo que eu vou pregar essa noite. Ela leu Mateus 7, versículo 24, não foi assim? Mateus 7 vai falar sobre aquilo que o salmista fala no Salmo de número 1. Eu não vou dizer o texto todo por causa do tempo. Mas o que Jesus vai falar? Jesus vai falar no capítulo 7, versículo 3, ele vai falar sobre dois caminhos, duas portas, dois destinos. Vai falar sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de frutos, dois tipos de árvores, dois tipos de construtores, construindo sobre dois tipos de fundamento. Percebe, irmãos, que são dois. Diga comigo. Dois. Não são três, são dois. Por quê? Porque no reino de Deus não tem meio termo. No reino de Deus não tem espaço para quem quer ficar em cima do muro. No reino de Deus não tem lugar para pessoas indecisas. No reino de Deus ou você é ou você não é. Por quê? Porque o reino de Deus se apresenta à medida daquilo que você decide. O que você escolhe, à medida daquilo que você escolhe. E aquilo que você está escolhendo vai refletir muito naquilo que o reino de Deus vai mostrar para você. No reino de Deus não tem lugar para os indecisos. Por quê? Porque os indecisos escolhem a porta larga. Os indecisos não produzem frutos bons, produzem espinhos e abrolhos. Para finalizar, os indecisos não entendem aquilo que está sendo pregado. Porque o que faz a casa permanecer é a base aonde ele está construindo. E a base... Aleluia, Jesus. E a base onde ele está construindo vem por meio de quem? Aquele que ouve. Jesus vai dizer antes de dizer aquele que ouve. O que ele diz antes de dizer aquele que ouve? Nem todo aquele que me diz entrará, mas aquele que faz. Não é aquele que diz, é aquele que faz. Não é aquele que fala, é aquele que pratica. Por quê? Porque quando você entende o que você está ouvindo, você edifica com prudência. E se você edifica com prudência, você vai permanecer aonde Deus te estabeleceu. O que te mantém em segurança é aquilo que você recebeu, a partir daquilo que você ouviu, mediante o que você entendeu, exercido pela prática daquilo que você foi ensinado. Por quê? Porque o que você ouve gera vida dentro de você, mas quando você pratica, gera vida ao seu redor. Irmão, Jesus, ele não prega, Jesus, ele comunica vida. Sabe quando é que Jesus comunica vida? Quando aquilo que ele está falando vive dentro dele. Eu comunico vida quando aquilo que eu estou pregando vive dentro de mim. Então, se aquilo que eu estou falando vive dentro de mim, então eu não falo, eu sou uma voz de cura. Aquilo que eu estou falando é vivo e eficaz, permanece.
Por quê, irmão? Porque o importante do culto não é você pular, não é você gritar, não é você chorar. O importante do culto é você entender da reunião, você entender o que é pregado para você. Mateus 3, verso 19 diz: alguém ouvindo a mensagem do reino e não entendendo, vem um maligno e rouba-lhe a semente. E como é que alguém está ouvindo e não está entendendo, Samuel? Isso não é contraditório, não? Como é que alguém ouve e não entende? Porque não está prestando atenção naquilo que é pregado. Porque quando você presta atenção naquilo que é pregado, você retém, desfruta e frutifica. A inconstância está na falta da decisão do caminho que você quer traçar. E você não sabe que decisão tomar porque você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você não vai saber aquilo que você precisa fazer. Isso significa que você